Olá, meu nome é Albaneide Peixinho, eu sou estudante do curso de alfabetização alimentar e tenho como função aqui trazer a cultura de Goiás e de Brasília para todos vocês. Então, eu escolhi para dos pratos favoritos do Goiás a galinhada. A influência no Centro-Oeste teve fortemente a cultura dos povos originários da Ásia, os imigrantes paulistas, gaúchos, bolivianos, paraguaios, japoneses e indígenas. Teve muita influência na cultura alimentar, da tradição, na música, na arte, por esses povos. Brasília já sofre uma influência grande de todos os estados brasileiros, principalmente daquela população que veio transferida da capital, que na época era Rio de Janeiro, foi transferido para Brasília, e com eles vieram não só os ministérios, como os órgãos públicos, mas também os profissionais que lá trabalhavam naquela época vieram para Brasília, né? Então você tem uma transferência grande do povo, da população do Rio de Janeiro, você tem dos servidores públicos, mas você também teve uma influência muito grande em Brasília da população que foi construir Brasília, os chamados candangos. E eles vinham de todos os estados brasileiros, especialmente do Nordeste e de Minas Gerais. E com isso eles traziam suas famílias e lá ficaram. Consequentemente, a influência nos gostos, na cultura alimentar é de todos os estados brasileiros. E ainda temos as embaixadas. Com isso, você tem uma influência também de países que ficam lá o período, né? Aquele povo fica ali, né? Aquelas pessoas, na realidade, que são selecionadas para vir do seu país para cá, mas a embaixada continua. E com isso, os filhos dessas pessoas estudam em colégios que lidam, que trocam, né, as experiências com os outros colegas, e, portanto, a cultura é vasta, né, bem diversificada. E você tem fortemente em Brasília também umas carnes exóticas, exatamente por essa influência de outros países e de vários estados. Já no Goiás, eu escolhi realmente para vocês a galinhada, porque é uma influência forte mesmo, assim, culturalmente alimentar, né? Todo goiano gosta muito da galinhada e o goiano gosta da galinhada, por exemplo, utilizando um fruto chamado pequi. Então, essa influência vem muito do indígena misturado com o japonês, né, ou com os asiáticos, com os gaúchos. Então, é uma mistura ali, né, de cultura. Então, esse prato é uma mistura de cultura. Então, o que acontece? Falando um pouco sobre o arroz, né, a gente traz para vocês essa influência, como que o arroz chegou no Brasil, né? Então eu divido essa minha fala para vocês mostrando, né, sobre a produção do arroz no mundo, que tem uma influência de povos asiáticos, desde a era dos reinados e impérios. Não se tem certeza, por exemplo, de onde é originário, se da Índia ou da China. Se sabe-se que 2800 antes de Cristo essa raiz era utilizada por imperadores chineses, né? Mas e no Brasil? Como é que ela chegou até o Brasil, né? Não se tem clareza de quando que ela veio, mas se sabe que existe histórias, né, que foram datadas de 1530, né, da capitania de São Vicente, que traz o arroz com eles, né? E no livro Tratado da Terra no Brasil, escrito pelo historiador português Pero de Magalhães Gandavo, de 1568, ele consta no livro dele que falando sobre o Brasil e dizendo que há nesta terra muita cópia de leite de vacas, muito arroz, favas, feijões, muito inhames e batatas e outros legumes que fartam muito a terra. Então esse era o Brasil, né? Mas aí como é que chegou o arroz no Centro-Oeste? O que se trata, né? O que se tem, por exemplo, a Conab, que fez um histórico, um estudo sobre o arroz no Brasil,
fala que a risicultura, que é estudada no Centro-Oeste, usada muito no Centro-Oeste, foi com o objetivo de domesticar e amansar o solo, após o desmatamento e queima da vegetação original. Por quê? Porque o plantio do arroz servia para atenuar os efeitos negativos da acidez do solo, tendo como objetivo principal diminuir os efeitos tóxicos do alumínio e do manganês, uma vez que o arroz é mais tolerante a seus efeitos. Então, o goiano, quem estava ali, principalmente os gaúchos que migraram, os japoneses que migraram para as terras do Centro-Oeste, eles queriam produzir muito mais do que só o arroz. Então, eles queriam produzir outras coisas que tinha um mercado muito forte, então, mas eles precisavam melhorar a terra. Então, sabia-se que a produção do arroz era uma forma de melhorar a terra, né? Então, o que acontece? Logo depois do plantio do arroz, o solo estava nivelado, com a área limpa, e apresentava condições muito favoráveis para o plantio de milho, de soja e de outras culturas de maior valor mercantil, né? De mercado mesmo. Vamos falar agora sobre o pequi. Ele é fruto do pequizeiro, é nativo do Cerrado brasileiro. Ele é muito utilizado na culinária da região Nordeste, Centro-Oeste, fortemente no Centro-Oeste e do Norte de Minas Gerais. De sabor marcante e peculiar, o pequi é consumido cozido, puro ou misturado com arroz e frango, é a famosa galinhada. Da polpa pode-se extrair também o azeite de pequi, um óleo usado para condimento e na fabricação de licores. Na língua tupi, significa casca espinhenta. Então, aqui eu mostro para vocês uma figura que representa o pequi brasileiro. Ele faz parte da culinária goiana há séculos, desde o início do século XVIII, nas antigas vilas de Meia Ponte, atual Pirinópolis, que é uma cidade turística, e Vila Boa, que é a atual cidade de Goiás, que todos conhecem como Goiás Velho ou da cidade da Cora Coralina. Por ser rico em óleo insaturado, vitamina A, C e E, fósforo, potássio, magnésio e carotenoides, sua ingestão previne tumores, problemas cardiovasculares e evita a formação de radicais livres, que a bibliografia informa, e também os cidadãos antigos dessa região dizem que utilizando o óleo de pequi melhora muito várias coisas. Então, é a cultura mais tradicional, é a cultura popular. Então, aqui tem uma figura de uma galinhada com pequi, vocês podem olhar, que parece de longe uma batata, uma batatinha inglesa cozida com casca, mas não é a pequi, né? Tá aqui o pequi, o fruto do pequizeiro. E daqui um videozinho de uma galinhada que eu preparei aqui da Bahia para vocês, mas sem o pequi, mas para trazer assim que essa cultura é muito forte em vários lugares. Obrigada. A nossa chefe, que eu digo que ela é a chefe francesa. O que você acha, Maria José, desse cardápio? Maravilhoso, muito bom. Ele é consumido por muitos anos. Muitos anos e combina em qualquer ambiente, inverno, verão. Que bom, obrigado. E Dona Rosa, então assim, voltando ao nosso prato, né? Esse é o famoso, a famosa galinhada. Este é o prato que eu quero mostrar para vocês, que é originário fortemente da região do Centro-Oeste, que é arroz, milho, frango e usa também o pequi, que é uma fruta do cerrado, que tem os espinhos e que tem que saber comer e que tem um forte cheiro, né? Bem característico do pequi. É consumido por todas as idades, desde a criança até o idoso. Aqui temos Dona Maria Rosa, que é a minha mãe, 97 anos. O que você acha, Dona Rosa, deste prato que veio do originário do Goiás, também com interferência dos japoneses, que é o arroz, dos indígenas? O que você acha desse prato? Para vocês, Muito bom. ele é ótimo. Agora, eu que não uso ele, eu não posso comer. Eu como é peixe. Tá certo.
E aí, gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal.